Te ensinaram que ser de direita é odiar pobre, preto, gay, enfim, e quem repete isso não sabe o que é direita, provavelmente não sabe nem o que é esquerda, porque esquerda e direita não são bandeiras, tá? São dois modos completamente diferentes de enxergar o mundo. Essas pautas que você vê na internet, elas são uma embalagem, elas não são o produto em si. Essa divisão, de verdade, ela nasce lá em 1789, na Revolução Francesa, e ela busca responder uma única pergunta: quem organiza a sociedade? A esquerda acredita que a sociedade, ela se conserta de cima para baixo. Então, um Estado forte desenha o resultado, decide quem ganha o quê e corrige o mundo por decreto. E a direita acredita que a sociedade se constrói de baixo para cima. Então, milhões de pessoas livres, trocando, trabalhando, errando e acertando, com o Estado garantindo regra igual para todo mundo e não resultado igual para todo mundo. Entendeu? Então não é sobre quem ama mais o pobre, é sobre qual método funciona para tirar o pobre da realidade em que ele vive. E é na economia que os dois modos eles se separam de vez. Vamos pegar o preço. O preço é o GPS da economia. Então quando um pãozinho sobe de preço, ele tá gritando o seguinte pro produtor: olha, tá faltando pão aqui, produz mais. São milhões de sinais desse todo dia coordenando que 8 bilhões de pessoas precisam. O que a esquerda propõe lá na raiz? Que o Estado assuma esse controle. Ele controla os preços, ele estatiza a produção, ele decide centralmente, só que aí esse GPS ele quebra, ele desliga. O Ludwig von Mises, ele provou isso lá em 1920, ninguém ainda conseguiu refutar ele, e ele dizia o seguinte: sem propriedade e sem preço livre, o governante dirige de olhos vendados. Ele não tem como saber o que produzir e nem para quem produzir, tá? Vamos pegar isso na vida real. A Venezuela congelou o preço de tudo para proteger o pobre. Qual que foi o resultado? Prateleiras vazias, filas de horas para comprar um papel higiênico, né? Então a intenção era linda, maravilhosa, só que o método quebrou o país. Durante 1.800 anos, a renda média do planeta ficou parada. A pobreza era o normal da humanidade. Aí veio a economia de mercado e a renda per capita mundial multiplicou por 10 desde 1820. Em 1990, 4 em cada 10 seres humanos viviam na miséria extrema. Hoje, 1 em cada 10. 1,5 bilhão de pessoas saíram da miséria em uma geração, no maior período de abertura dos mercados da história. Isso é um dado do Banco Mundial, tá? Fraser Institute, ele mede a liberdade econômica de 165 países no ano. Nos países mais livres, a renda é 7 vezes maior, a expectativa de vida é 16 anos maior e a miséria extrema é dezenas de vezes menor do que nos países mais controlados. Mais um exemplo, Coreia. Mesmo povo, mesma língua, mesma península, dividida ao meio. O Sul escolheu o mercado, renda de 36 mil dólares por pessoa. E o Norte escolheu planejamento central, renda 30 vezes menor. Mesmo povo, só que sistemas diferentes. A China, gente, só tirou 800 milhões de pessoas da miséria depois de 1978, quando fez o quê? Quando abriu os mercados e devolveu a propriedade privada. Se o método da esquerda tirasse as pessoas da pobreza, depois de décadas dele aplicado aqui no Brasil, o pobre, o preto da periferia, a minoria que eles dizem defender, já teriam saído desse lugar, só que não saíram, tá? E tem um motivo só pra isso, que quem vive politicamente de um problema não tem pressa nenhuma pra resolver esse problema. Então eu sou de direita porque eu quero que essas pessoas prosperem de verdade. Eu quero que elas tenham um emprego, propriedade e liberdade, tá? Eu não quero que elas sejam dependentes eternas de um Estado que precisa do voto delas e precisa que elas se mantenham naquele lugar pra ter o voto delas. Então não decida de que lado você tá pela bandeira, porque elas são usadas pra esconder o real método por trás da organização do nosso país. Decide pelo método que comprovadamente funciona, tá? E na dúvida, a gente pesquisa. Faz a sua própria pesquisa do que é esquerda, do que é direita e como cada uma delas afeta ou não afeta a sua vida e a organização do seu país.